Com sede em Londrina, a Companhia de Terras Norte do Paraná, de origem inglesa, comprou terras do estado e começou a vender os lotes no início da década de 30. Só parou em 1955, depois de lotear todo o norte do Paraná, numa velocidade impressionante. À medida em que a floresta sumia, foram surgindo cidades como Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Astorga, Jandaia do Sul, Mandaguaçu, Marialva, Mandaguari, Sabáudia, Sarandi, Maringá, Luanda, São João do Caiuá, Terra Boa, Nova Esperança, Cianorte, Cruzeiro do Oeste e Umuarama. Em pouquíssimo tempo, a mata inteira veio abaixo para dar lugar ao ouro verde. Em cerca de 20 anos, 30 anos, toda essa extensa área de matas, né? Desde aqui Cornélio, Londrina, até o Rio Paraná, Umuarama e mesmo Cascavel e Oeste, era uma região de mata virgem, né? E em pouco mais de 20 anos isso aí foi transformado em café. O japonês Ujihara, que nestas imagens filmou a si mesmo, era funcionário da companhia. As cenas dos primeiros imigrantes desbravando o estado, feitas por ele, colaboraram para a propaganda maciça da empresa. Os filmes eram enviados para a Europa e Japão e ajudaram a atrair ainda mais aventureiros. A companhia também produziu folhetos como este em italiano, anunciando as maravilhas das terras férteis do Paraná. Londrina, a capital do norte pioneiro, superou todas as expectativas. Quanto mais se ganhava com o café, mais se investia na lavoura e na compra de terras. Endinheirados, os barões do café ergueram palacetes na Avenida Higienópolis. Alguns estão de pé até hoje, como este que abriga uma agência bancária. Enquanto os cafezais floresciam, a arte enchia a cidade de mais sonhos. Para atender uma população cada vez mais exigente, em 1952, foi inaugurado o Cine Teatro Ouro Verde. Projetado por Vila Nova Artigas, um dos arquitetos mais importantes do Brasil, o teatro é referência nacional até hoje para as artes cênicas e para a arquitetura. Foi neste palco que, nos anos 80, o Grupo Proteu de Londrina encenou Bodas de Café, espetáculo que contava a saga dos pioneiros. Todo mundo ficou rico, é Londrina, maravilha! Em 1961, o Paraná teve a maior safra de toda a sua história. Foram 21 milhões e 300 mil sacas, mais da metade da produção brasileira e quase 30% de todo o café colhido no mundo naquele ano. Foi o apogeu do ouro verde no estado. Nesse clima de prosperidade, cheio de sonhos, arte e também muita malandragem, surge em Londrina o primeiro arranha-céu. 17 andares de puro concreto. Inaugurado no início dos anos 60, o edifício América comercializava o café de todo o Brasil. Era ali que os grãos eram qualificados pelo aroma e sabor. O preço passava e ainda passa pelo paladar dos provadores profissionais. No embalo do sucesso cafeeiro, o Porto de Paranaguá se consolidou como um dos mais importantes do país. Na parede do Museu Histórico de Londrina está a foto do primeiro navio carregado de café que partiu rumo à Europa. Maior produtor mundial de café, o Paraná chegou a ter 1.600.000 hectares de cafezais. Quando tudo parecia perfeito, vieram as primeiras geadas, de 63, 64 e 68, mas nada comparada à geada negra, de 18 de julho de 1975. Nesse ano foram colhidos 10 milhões de sacas de café. No ano seguinte, apenas 3.800 sacas, ou seja, não sobrou nenhum pé de café. Para muita gente foi um fim de grande sonho. No ano seguinte, o Paraná perdeu 100% da produção de café. Aconteceu em São Paulo quase a mesma coisa e em Minas também. O país todo perdeu com isso. Então, na época, foi calculado mais ou menos em 5 bilhões de dólares
o prejuízo decorrente da geada.
Construtores da própria estrada, desbravadores de um Brasil colonial, os tropeiros surgiram num tempo de homens valentes que faziam morada no lombo de mula. Aventureiros que viajavam grandes distâncias, negociando e abrindo novos caminhos num país em desenvolvimento. O tropeiro ajudava a desenhar a logística de um Brasil que ainda estava em formação. A cada pouso surgia um novo vilarejo e, consequentemente, um novo município. Era uma espécie de caminhoneiro da antiguidade, que levava alimentos e mercadorias para as Minas Gerais, já que a agricultura e a criação de gado haviam sido proibidas pelo Reino de Portugal. A ordem era não desperdiçar a mão de obra até então destinada para a exploração do ouro. A comitiva era formada por 10 pessoas. Na frente vinha o cozinheiro, que não tinha nenhuma responsabilidade com a tropa. Ele chegava, montava a cozinha, fazia a comida, levantava a cozinha e ia embora, na frente da tropa. E já ia para outro pouso que ele conhecia, adiantando o almoço até a chegada da tropa. O segundo elemento é o madrinheiro, geralmente um adolescente dos seus 14 anos, 15 anos, 16 anos. Esse menino, ele levava uma tropa de uma mula de traia, uma mula cargueira de traia, e a égua madrinha. A égua madrinha com o cincerro no pescoço, que ia conduzir a tropa. Ao lado do menino vem o capataz, ou o dono da tropa, que vai na frente, alertando para os perigos, determinando os caminhos, tal, o capataz. Ao lado da tropa e atrás da tropa vão os peões. Aí uns 6, 7 peões. Eles vão conduzindo a tropa, alongando a fila. Tem lugar que ela tem que passar 2 animais, um animal, tem lugar que pode abrir para mais. Porque elas andam em fila, elas não andam em bloco. As mulas não andam em bloco como se vê em boiada, mas eles andam enfileirado. A história conta que existiam 3 tipos de tropas. As chucras, onde as mulas eram a mercadoria e o animal vinha sendo domado durante o caminho, que ia do sul ao sudeste. As arreadas, que levavam nas tralhas produtos como sebo, charque e queijo. E por último, as bovinas. Tropeiro velho, que tanta tristeza, esconde o rosto na aba do chapéu. Olhos cravados no fogo do chão, olha a fumaça subindo pro céu. Quebra de um tapão com chapéu na testa, esqueça os teus 80 jaleiros. Repare os campos, lá vem a boiada, pela estrada gritando os tropeiros. Tropeiro velho não levanta os olhos, não tem mais força, é o peso da idade. Acabrunhado à beira do fogo, está morrendo de tanta saudade. Acabrunhado à beira do fogo,
a luz. Em todos os lugares, respiramos e encontramos cenários e atores que contam os causos e histórias da Lapa. Já na entrada da cidade, fica evidente a importância dos tropeiros, que percorriam o caminho de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, em São Paulo. Homenagem justa àqueles que abriram caminhos e formaram vilas, mais tarde transformadas em cidades, como a Lapa, um importante município do sul do Brasil, fruto desse sistema de transporte que perdurou por mais de um século. Eu chamo de corredor cultural, porque os tropeiros trouxeram não somente as suas tropas, trouxeram o seu modo de vida. Com chuva, trovão e pirilampo, tudo se ajeita no campo, já dizia o tropeiro que atravessava as terras do Paraná. Dessas tropas que nós trazia aqui na Lapa, Arguma, e outras levava aqui em Palmeira, perto para cá de Ponta Grossa, e ficava um ano aquelas tropas na invernada. No outro ano, daqui nós levávamos para Curitiba. Vendia muito para Rio Negrinho e preços baixos em Curitiba. Bom lá em Curitiba, comprava muito bom. Próximo à Lapa, existia um posto para fiscalização das tropas, cobrança de tributos, verificação da relação de origem, mesmo dos animais que já haviam morrido durante a viagem, tudo registrado em livro próprio. Esse posto era conhecido como Registro de Curitiba, ou Registro da Lapa, ou ainda Santo Antônio do Registro. Atravessando todo o sul do país nas comitivas, gaúchos argentinos, paraguaios, uruguaios, rio-grandenses, paulistas e paranaenses criaram um jeito particular de falar. A vida do tropeiro não era nada fácil. Uma profissão passada de pai para filho, com muitas histórias e causos que até hoje permanecem na lembrança. Uma profissão que precisava de muito conhecimento para enfrentar os segredos do campo. Estes segredos despertavam o interesse de muita gente que também queria participar da comitiva. Afinal, para muitos, era esta a escola que mais ensinava. De maneira geral, o tropeiro era o dono da tropa, aquele que comprava e vendia os animais. Não era um homem pobre, pois a formação de uma tropa requeria quantias razoáveis. O capataz, pela importância de suas funções, também poderia ser chamado de tropeiro. Na tropa havia uma hierarquia que ia do peão ao tropeiro. O cozinheiro de noite chegava, quando nós chegava no pouso, ele fazia fogo, arrumava tudo e punha o feijão cozinhar. Por exemplo, hoje saía aqui de manhã no café, então o almoço ia ser em tal ponto. Aí o cozinheiro tinha que ir lá, quando ele chegasse lá, o almoço está pronto. E tinha o ponteiro, é o que viaja, que leva, toca os animais, carrega a madrinha e ele segura a boiada para não trotear, ele chama-se ponteiro. E tem aqueles que fazem o costado. E tem o que vai atrás, 1 ou 2 peão, chama-se culateiro. A primeira é o madrinheiro. Você bateu o sincero, a égua saiu, elas estão juntas. O madrinheiro ia na frente da tropa. Daí vem o costado, depois que a boiada tá já viajada 2, 3 dias, daí você corta lote de 50 boi, 30 boi, um peão vai no meio. A ribada era quando perdia um boi, nós tínhamos que voltar e ficar e achar, tinha que achar. Os fazendeiros, a maioria naquela época, vendiam uma boiada, vendiam 200 boi, eles carneavam a vaca e faziam um charque. A metade daquela vaca eles davam para quem vinha com a boiada. A paçoca você faz o charque, cozinha ele, frita, bem frito. Aí você soca no pilão, daí vai pondo farinha e vai socando no pilão. Invernar boi é ter um campo grande para poder pôr a boiada, aí chama-se invernada. Com o passar do tempo, todos os que participavam da tropeada passaram a ser chamados tropeiros. Eles eram identificados pela elite local como homens que tinham hábitos rudes e até mesmo truculentos, não condizentes com a vida urbana e os modos refinados da época. Na lida no campo, porém, estes homens tinham orgulho do seu trabalho e eram vaidosos por sua profissão.
Denominada pelo francês Saint-Hilaire de paraíso terrestre do Brasil, a região dos Campos Gerais tem sua história visceralmente ligada ao tropeirismo e às atividades criatórias. No início do século XVIII, os Campos Gerais se configuraram em uma importante região no que diz respeito ao processo de ligação do extremo sul ao restante do território brasileiro. A partir da Sesmaria de Santana do Iapó, local onde a ocupação regional se iniciou em 1704, o comércio e invernagem de animais rapidamente se espalharam. As atividades agropastoris e as lides campeiras se tornaram a essência das práticas cotidianas e da cultura típica dos Campos Gerais. Com base nas fazendas e invernagens que se espalharam pela região, surgiram povoados, vilarejos e vilas, muitos dos quais se tornaram cidades. Nesse universo, destacou-se o tropeiro, figura síntese da história e da identidade dos Campos Gerais. Mesmo com o advento da ferrovia, no final do século XIX, a região tem no tropeiro um dos seus símbolos mais profundos e representativos. Ponta Grossa, cidade polo dos Campos Gerais, também tem sua história diretamente ligada ao tropeirismo e integra, atualmente, o grupo de cidades que compõe a Rota dos Tropeiros. Vamos seguir viagem por entre os arenitos. Essas formações rochosas muito antigas surgiram durante uma das eras glaciais da Terra. Quanto mais a gente anda, mais bonito fica o cenário. Muitos desses arenitos, dessas formações rochosas que vocês estão vendo pelo caminho, já fazem parte da paisagem aqui do parque. Isso porque a Rota dos Tropeiros passava bem ao lado dessa unidade de conservação de mais de 3.000 hectares, criada em 1953 para preservar esse patrimônio geológico. O agrônomo Luiz Didrich, responsável técnico do parque, conta que no passado o local serviu de pouso para tropeiros. Ainda hoje existem vestígios dos muros de taipa de um velho curral. Aqui os antigos tropeiros encontravam refúgio. Esse paredão de pedra protegia do vento sul, que é um vento muito frio, né? Além dessas formações naturais de rocha, que essas cavernas que são abrigos, né? Onde eles podiam ficar devidamente protegidos do vento e da chuva. No velho banco já gasto, o bravo homem ficava, olhar perdido no pasto, de história se lembrava, na coragem do tropeiro, valente desbravador, e tanto amor verdadeiro que pelos campos ficou. E quando então no peito a saudade aperta e o grito solta, o vento enfrenta e para no pinheiro pra deixar as marcas da solidão. Depois a noite desce, o tropeiro reza e agradece porque as estrelas brilham bem mais nas lindas noites dos Campos Gerais. A lua nas alturas de alegria estremeceu, bem dizendo da aventura, outra cidade nasceu.
O tropeiro joga o laço, suas lembranças juntou, e a marca do seu passo pelas campinas ficou. E quando então no peito a saudade aperta e o grito solta, o vento enfrenta e para no pinheiro pra deixar as marcas da solidão. Depois a noite desce e o tropeiro reza e agradece porque as estrelas brilham bem mais nas lindas noites dos Campos Gerais. Olá! A história do Paraná foi escrita através de ciclos econômicos, do ouro, do mate, do café, da soja. Um dos primeiros ciclos do nosso estado foi o da madeira, que começou a ser explorada intensivamente no século XVIII. Naquela época, 80% do território paranaense era coberto por vegetação de mata atlântica, uma floresta subtropical. A árvore predominante era o pinheiro araucária. Com a expansão agrícola, as florestas nativas foram se tornando escassas. Mas isso não significou a diminuição da importância do setor florestal do Paraná. Hoje, o nosso estado é um dos maiores produtores de madeira do país. Com uma receita média de 3,2 bilhões de reais por ano, o plantio de florestas para a obtenção de madeira no Paraná conta hoje com uma área plantada de 1.400.000 hectares, principalmente pinos, eucalipto e teca, madeiras de reflorestamento. Segundo a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, o estado produz 30 milhões de metros cúbicos por ano e importa outros 5 milhões de metros cúbicos. 35% do consumo de madeira no Paraná é voltado para a produção de energia, seja em forma de quilowatts ou para secagem de grãos em agroindústrias. Outros destinos são a indústria moveleira e a produção de papel e celulose. As empresas de base florestal ganharam espaço no Paraná durante a expansão da fronteira agrícola. A abertura de novas áreas para a agricultura e a consequente derrubada de árvores fez do estado um expoente na industrialização e exportação de madeira. Nas décadas de 50 e 60, espécies exóticas foram introduzidas, como pinos e eucalipto, que possuem crescimento mais rápido. Hoje, elas são responsáveis pelo abastecimento de mais de 95% do mercado estadual. O Brasil é o país que tem maior produção por hectare, por área, de floresta de pinos. Então, como nós estamos aqui no sul, que é basicamente assim, o local de melhor crescimento de pinos, então nós estamos numa situação muito privilegiada. Nós temos o melhor crescimento, a melhor produtividade, a melhor tecnologia para pinos e uma das melhores de eucalipto, já que o Brasil é referência em plantações e processos de pinos. Hoje, o Paraná é o terceiro maior produtor de madeira do Brasil, atrás de São Paulo e Minas Gerais. O segmento é responsável por 7,8% do produto interno bruto do estado e gera renda para mais de 500 mil pessoas. Pode até dobrar a produção. Bastam investimentos e medidas simples do governo e produtores. São tecnologias de ponta. É plano de governo do estado do Paraná, assim, ter nos próximos 20 anos o dobro de floresta plantada que nós temos hoje. E a gente tem tecnologia para fazer floresta, tanto de pinos e de eucalipto, e nós temos área.
As mesmas florestas que geram riqueza podem se tornar uma ameaça. A preservação da natureza é um direito que pertence a todos, pois o meio ambiente não tem dono. A defesa do meio ambiente é outro exemplo típico de atuação do Ministério Público. Uma das maiores fabricantes de papel do país assinou um acordo com o Ministério Público. Se comprometeu a recuperar as áreas de preservação onde plantou pinos e a pagar 6 milhões de reais como medida compensatória. Isso é uma opção política do Ministério Público. E eu acho que é uma opção que toda a sociedade vem fazendo de tentar uma solução consensual e mais rápida possível do problema. E também foi uma opção do Ministério Público começar pelos maiores cultivadores, pelos maiores plantadores, as maiores empresas que tratam de reflorestamento. Então vamos começar pelas maiores e vamos chegando até aquele pequeno produtor que também está fazendo seu cultivo de forma inadequada. A lei ambiental proíbe a derrubada da mata nativa nas margens de rios e de nascentes. Mas o pinos se transformou numa atividade tão lucrativa que está substituindo pastos e áreas de cultivo. E, claro, ocupa áreas onde só deveria haver a mata nativa. O lucro de hoje pode se tornar um prejuízo sem conta no futuro. Uma das obrigações de um promotor de justiça é justamente zelar pelo direito de todos, até mesmo de quem ainda vai nascer. O meio ambiente hoje ele é considerado o direito mais difuso que nós temos, porque ele atinge todo mundo, a geração atual, as futuras gerações. É o bem mais difuso e eu acho de maior importância, talvez, que nós tenhamos hoje, que tem que ser preservado. Se você desconfiar que os seus direitos de cidadão e o de sua comunidade não são respeitados, procure a promotoria de justiça mais próxima da sua casa. O Ministério Público está de portas abertas para ouvir a sua história e o ajudar a encontrar uma solução. Imagine um lugar com características únicas no mundo. Cânions, cachoeiras, nascentes, sítios arqueológicos, espécies preciosas, um enorme reservatório natural de água e centenas de cavernas, muitas ainda não identificadas. Esta é a área de proteção ambiental da Scarpa Devoniana. Estas rochas foram o fundo de um oceano 400 milhões de anos atrás, no período devoniano. A Scarpa Devoniana é um gigantesco degrau topográfico com 260 quilômetros de extensão. A Scarpa Devoniana é uma estrutura de relevo, né, que marca a separação entre o primeiro e o segundo planaltos paranaenses, né? Então é como se fosse um degrau numa escadaria. Localizada na região dos Campos Gerais, a APA da Scarpa Devoniana passa por 12 municípios. A área é a maior unidade de conservação de uso sustentável do Paraná. A área de proteção ambiental é a unidade de conservação onde as atividades humanas e a natureza
fazem as pazes. Ela permite a existência de propriedade privada, ela permite atividades econômicas como agricultura, como reflorestamento, como pecuária, até como mineração, dentro de um nível de controle que, ao mesmo tempo, permite a existência de áreas naturais. Na área de proteção, há uma rara combinação de dois ecossistemas da Mata Atlântica que estão em extinção: os campos naturais e a floresta com araucária. Aqui existem atrações como o Buraco do Padre, o Canyon Guatelar, as belas paisagens de São Luís do Purunã, o Parque Vila Velha, o Parque do Monge e o Vale do Corisco. Além da vida selvagem, a APA tem uma rica cultura e história. Os primeiros movimentos tropeiros registrados no Brasil foram nos Campos Gerais. Motivos para transformar a região em um enorme polo turístico. Mas este paraíso está ameaçado. Os campos que deram nome à região dos Campos Gerais hoje estão assim. Nas últimas décadas, eles vêm sendo destruídos pelo excesso de atividades que degradam a mata nativa e pela omissão do poder público. Este estudo da Universidade Estadual de Ponta Grossa mostra o avanço da destruição do ecossistema nos últimos 25 anos. Infelizmente, estamos diante de uma catástrofe que, apesar de silenciosa, tem proporções mundiais. 99% da floresta com araucária e dos campos naturais do Paraná foram destruídos em menos de um século. E agora, as últimas áreas com remanescentes ainda preservados nunca correram tanto risco de desaparecer. Um projeto de lei quer reduzir a APA da Escarpa devoniana em quase 70%. Os limites do uso de solo estabelecidos no plano de manejo da APA não são respeitados. Um exemplo é esta fazenda de reflorestamento em Sengés, plantada a poucos metros do Vale do Corisco. Observe a quantidade de pinos sobre a cachoeira. O pinus contamina o solo e prejudica as vegetações nativas. Se o projeto de lei for aprovado, irregularidades como estas vão ser cada vez mais frequentes e continuarão impunes. Está pretendendo instituir uma espécie de anistia aos crimes executados, pelos proprietários rurais que desenvolveram essas atividades em desacordo com o plano de manejo da APA. A APA da Escarpa devoniana é um patrimônio natural, histórico e cultural de todos nós. Não é justo que a sua área seja mutilada por interesses políticos e econômicos de um pequeno grupo. Quais os verdadeiros interesses por trás desse projeto de lei? Ele pode ser votado a qualquer momento. A única maneira dele não ser aprovado é pressionando os deputados. O futuro da APA, da Escarpa devoniana, também depende de você.